No quarto dia, que seria na quinta-feira, a gente vai começar falando sobre os modelos mistos e os modelos mistos generalizados. Se sobrar tempo, a gente fala sobre GANs, que são os modelos aditivos, mas eu não tenho nada muito preparado sobre o GAN. Se tiver tempo, a gente discute, a gente fala alguma coisa sobre ele, porque eu não acho muito úteis esses modelos, não, mas isso é uma opinião minha. Mas pelo menos uma noção para vocês eu vou dar do que se trata. E no último dia, ele é um dia que vai ficar um pouco mais livre, mas de manhã eu vou tentar pegar todos esses elementos que a gente aprendeu nos dias anteriores e botar em uma perspectiva um pouco mais ampla de construção de modelos. Então eu vou, na verdade, abrir um leque no começo da manhã, na segunda-feira, sobre como vocês poderiam estender as coisas que nós fizemos ao longo da semana. Obviamente que não vai dar para falar de tudo, eu vou focar em algumas coisas específicas, mas eu vou deixar a via totalmente aberta para vocês seguirem lendo e procurando e se familiarizando com o tema, porque acho que esse é o objetivo. Em vez de trazer uma receita de bolo, eu prezo mais por passar para vocês os conceitos e deixar que vocês busquem sozinhos e entendem melhor o caminho que vocês devem seguir. Vou falar um pouco também sobre seleção de modelo. Não lembro se seleção de modelo está no quarto ou no quinto dia, mas tem alguma coisa sobre isso. E a parte da tarde, da quinta-feira, eu vou deixar livre para vocês, eu vou dar um conjunto de dados na mão de vocês, vou traçar a ideia do conjunto de dados e vou deixar vocês mexendo com aquele conjunto de dados e tentando aplicar os conceitos e chegar a alguma conclusão. Fazer uma análise, enfim, escolher o que vocês quiserem. Isso para quem não tiver dado em mãos, mas eu sei que vários de vocês já têm dados em mãos e que gostariam de trabalhar com esses dados. Então, a sexta-feira à tarde é um tempo para vocês fazerem isso. É um tempo para vocês pegarem os dados de vocês, compararem com o que a gente fez na disciplina e verem como é que vocês devem analisar esse conjunto de dados. Vocês vão ficar mais soltos na quinta-feira à tarde, principalmente porque eu tenho uma reunião importante na pós-graduação. Então, vocês vão ficar livres, trabalhando em grupos, se vocês quiserem, discutir entre si. Assim que terminar a reunião da pós-graduação, 4 e pouco, 5 horas, eu volto e a gente vai ter uma hora para discutir mais em detalhes o que vocês fizeram, quais dificuldades vocês sentiram e algumas dicas a mais que eu poderia dar para cada um de vocês. Se vocês sentirem que falta tempo, não tem problema, a gente consegue marcar um dia a mais, ou a gente pode fazer por e-mail, ou a gente pode, sei lá, marcar um dia outro qualquer, o que vocês preferirem. Falar, não, preciso de um tempo a mais porque tem alguns detalhes que eu não entendi. Beleza, vamos lá, a gente senta, se alguém quiser participar, participa, se não quiser, tá liberado e tarefa cumprida. O objetivo é que vocês confrontem o que vocês aprenderem com os dados que vocês têm em mãos para tomar uma decisão ou pelo menos se deparar com as dificuldades de aplicar o que eu julgaria ou que vocês julgariam, por exemplo, um modelo correto, um modelo bem feito com aquele conjunto de dados em questão. Dúvidas? Vocês têm alguma dúvida em relação ao cronograma, em relação ao conteúdo, em relação a qualquer outra coisa, como é que vai funcionar a dinâmica da disciplina? Vocês já estão vendo aí. O meu ventilador está atrapalhando vocês? Não. Tá não, Mariana. Não, tá de boa. Mas a Laís está por aí? A Laís não. É a Laís Alves, Laís Brasileiro? Tô. Laís, você fechou a outra sala lá antiga? Fechei, eu fiquei por último, né? Eu vi depois. Beleza, obrigado. Laís, se pudesse apresentar, acho que teve gente que não viu a tua apresentação. Pelo menos acho que você não estava na apresentação, né? Você e o Vitor. Ah, tá. Oi, gente, eu sou a Laís, eu sou doutoranda, aluna do Pacheco. O que mais que é pra falar? Que ano Vou de trabalhar. doutorado? Eu tô no segundo, né? Teoricamente. No segundo ano. E vou trabalhar. Tô ansiosa para essa disciplina, que eu vou trabalhar com conjuntos de dados que já está coletado e tem. O nosso primeiro capítulo vai ser bastante explorando essas metodologias de modelagem ecológica, então
Tô ansiosa aí pelo que a gente vai aprender. Legal. Obrigado, Laís. Vitor, rapidinho. Não estamos te ouvindo, Vitor. E agora? Agora estamos ouvindo. Bom dia, né, a todos. Eu sou o Vitor, eu sou aluno do primeiro semestre do mestrado. Eu sou orientado pelo Ricardo Machado. E meu projeto é com a utilização de índices acústicos. Beleza, Vitor. Obrigado. Está no mestrado, né? Isso. Beleza, legal. Galera, vocês estão vendo aí também metodologia de ensino, como é que vai funcionar a disciplina? Vai funcionar, basicamente, eu expondo algumas coisas para vocês. Vocês podem, eu acho melhor, por enquanto, que vocês vão anotando as coisas ou guardando a informação no script, como vocês quiserem, do que seria uma sequência lógica. Então, depois que eu apresentar cada uma dessas partes da disciplina, a gente vai fazer um exercício voltado ao que vocês acabaram de fazer. Aí a gente pode seguir aquela mesma dinâmica do curso de R. A gente divide em grupos, cada um entra num grupo que quiser, de números iguais de pessoas, e tenta resolver ou tenta aplicar o conceito com um conjunto de dados disponível. Essa vai ser mais ou menos a dinâmica. E aí a gente volta, depois de um tempo, todo mundo está contente com a aplicação, então a gente volta, discute, vê quais foram as dificuldades e passa para o próximo tópico. Essa vai ser a dinâmica. Critério de avaliação. Em princípio, eu não tenho nenhuma avaliação em mente. Eu acredito que o fato de vocês pegarem esse conjunto de dados, ou esses conjuntos, trabalhar esses conjuntos nos grupos, eu considero que isso é mais vantajoso do que qualquer prova, seminário que vocês possam fazer. Então, em princípio, não vai ter nada relacionado à avaliação. Eu conto com a participação de vocês em sala e com a participação analisando os dados que vocês tiverem em mãos como critério de avaliação. Mas eu vou computar a presença de quem está ou não está em sala de aula por meio da presença aqui no Teams e também por meio da participação. Então, por favor, fiquem presentes e aproveite a disciplina para vocês aprenderem mais do que ficarem focados em avaliação, coisa desse tipo, mas também não sacaneiem, porque às vezes tem alguns alunos que sacaneiam a gente de graça. Então, por favor, evitem isso. Sejamos todos bem explícitos e claros nessa avaliação. Beleza. Bibliografia básica. Eu vou apresentar mais alguns livros no final, porque acho que não tem necessidade da gente falar muito disso agora, mas eu considero como bibliografia básica, se vocês quiserem entender o básico do que eu vou dar aqui e algumas extensões a mais, o livro do Ben Bowker, Ecological Models and Data in R, de 2008, é um excelente livro que vai estar muito de acordo com a estrutura que eu estou traçando aqui da disciplina. Ele vai separar cada um dos componentes do modelo, do jeito que eu estou fazendo aqui também, e ele vai entrar a fundo em cada um dos componentes, em cada uma das partes que vocês precisam para construir um modelo. Eu não vou tratar nem 30% do que ele trata no livro dele, mas se vocês quiserem se aprofundar em cada um dos temas para entender com mais detalhes, aconselho dar uma lida nele. Para quem não está muito familiarizado com a linguagem de modelos lineares e tal, pode sentir um pouco de dificuldade na leitura, mas na hora que vocês tiverem um clique, a leitura desse livro vai fazer todo sentido. Um outro livro que eu gosto bastante é o livro do Gell-Mann e Hill, Data Analysis Using Regression and Multilevel Models, de 2007. É um excelente livro de capa preta e amarela. Ele começa também desde modelo linear simples e vai aumentando a complexidade, só que numa perspectiva mais bayesiana. Tudo que a gente vai falar aqui, a gente vai falar sobre a perspectiva frequentista. Se vocês não tiverem familiaridade com isso, a gente pode discutir, levantar alguns pontos, algumas semelhanças e diferenças entre esses dois métodos. Mas basicamente eu vou tratar sempre de estatística frequentista. A menos que vocês precisem caminhar para alguma coisa mais complexa, modelar uma variância, coisa que nós não vamos tratar aqui,
partir para um modelo generalizado de efeito misto, com muitas variáveis, ou partir para um hurdle model, um modelo de restrição, ou algum modelo hierárquico mais complexo, vocês vão ter dificuldade com a estatística frequentista, vocês vão ter que passar por uma abordagem bayesiana para ter uma estimativa boa dos parâmetros de vocês. O livro do Gotelli e do Ellison é sempre bom, tem em mãos, ele também fornece uma visão geral de estatística dessas frentes todas, mas é um livro mais básico, ele não vai falar muito, ele vai falar mais sobre as análises, que é uma perspectiva que eu não gosto muito de ficar focando em análise, eu gosto de pensar em um conceito mais unificador por meio do modelo linear, e depois vocês entenderem esses componentes sem ter que ficar decorando detalhe de uma análise ou de outra. O livro do Mark Carey, do Alan Zur, e os dois livros do Alan Zur, na verdade, são excelentes para quem está começando. O Mark Carey, esse livro de 2010, ele é muito bom, porque ele vai construindo também do mais básico até o mais complicado, só que ele vai tanto numa perspectiva frequentista como uma perspectiva bayesiana, e vai aumentando em complexidade e mostrando como fazer isso. O Zur, os dois deles, o primeiro de 2009, é muito bom para entender efeitos mistos, e se alguém precisar modelar variância, também vai ter que recorrer a esse livro como base para entender um pouco esses conceitos. O livro de 2015, que é o de GLM, GLMM, ele é muito bom também tem as duas perspectivas, frequentista e bayesiana, e te permite explorar bem esses temas com muita tranquilidade. Então, todos esses livros eu considero como estatística básica. Se vocês quiserem uma sequência de como ler esses livros, eu aconselharia começar pelo livro do Mark Carey, de 2010. Depois, eu passaria para o livro do Gelman e Hill. Depois, eu passaria, eventualmente, para o livro do Zur, de 2015. Depois, eu passaria para o livro do Ben Bowker, para você fechar toda essa história. E depois entraria, se vocês quiserem um detalhe a mais, no livro do Zur, de 2009. Essa mais ou menos seria a minha sequência. E óbvio que se vocês precisarem de estatística básica, vocês têm que recorrer a algum outro livro complementar. Por enquanto, alguém tem alguma dúvida, tem algum comentário, queira fazer alguma pergunta? Vocês que me conhecem, eu acho que a maior parte de vocês me conhece pessoalmente. Eu sou, deixa eu ver que tem uma pergunta aqui, tranquilo até aqui, beleza. Eu sou super tranquilo, super informal, não preciso de formalidade. Vou apresentar as coisas aqui, vocês podem ficar à vontade para me interromper a hora que vocês quiserem. Se vocês quiserem me perguntar a coisa mais aleatória do mundo, fique à vontade, não vou me sentir ofendido com a pergunta e nem tratar vocês mal por causa disso. Eu acho que a gente tem que utilizar essa semana para tirar todas as dúvidas que vocês têm em relação a esses modelos, ou pelo menos que vocês têm estatística de maneira geral, e eu vou fazer de tudo, se eu souber, obviamente, para contribuir, para ajudar a explicar a lógica de vocês, a lógica por trás da dúvida que vocês têm. Lembrando que, como nós somos todos biólogos, ou pelo menos a maior parte de nós estudou biologia ou alguma área afim, também temos mestrado e doutorado em área biológica, a gente não vai, eu não vou tratar aqui, eu não espero que vocês, ou não esperem de mim, que eu entre em detalhes da parte matemática, dos conceitos ou da parte matemática das análises. Sendo franco com vocês, eu não sei a parte matemática. Eu não conheço em detalhes a notação matemática, eu não conheço em detalhes esses modelos feitos por matemática, eu não, o grosso, a parte fina mesmo, matemática do troço, eu não conheço. Mas eu conheço cada detalhe desses modelos, ou pelo menos eu tenho uma familiaridade ou uma noção muito boa do que esses modelos fazem e de como eles funcionam. Então, eu acredito que se vocês entenderem essa noção, por mais que vocês não saibam o detalhe matemático, por mais que vocês não saibam, por exemplo, fazer uma
derivada parcial, que é o centro de um modelo múltiplo, eu não sei, estou aprendendo. Por mais que vocês não saibam disso, vocês entenderem o conceito, isso é mais que o suficiente para vocês navegarem muito bem nessa parte de análise de dados. Então, o que eu vou passar para vocês nada mais é do que um compêndio de conceitos. A gente vai tentar tratar graficamente esses conceitos, a gente vai explicar graficamente esses conceitos, a gente vai exemplificar eles por meio de código. A gente vai fazer muitas coisas na mão para vocês se familiarizarem com isso e enxergarem o que está acontecendo por trás da matemática. Mas se vocês quiserem saber mais detalhes, obviamente vocês vão ter que entrar com toda a força em um livro de estatística, um livro de matemática pura, para entenderem o que está acontecendo ou sendo feito por trás por baixo dos panos. Uma outra coisa que eu vou fazer, eu acredito que a maioria de vocês já conhece, ou já tem uma familiaridade com linguagem R. Muitos de vocês já fizeram a minha disciplina de R que eu dei um mês atrás. Então, vocês já estão familiarizados com os objetos, vocês já sabem do que se trata e vocês já devem, pelo menos, ter ideia sobre como fazer um modelo linear e uma nova dentro do R. Essa é a minha esperança com esse curso. Então, vocês têm que ter isso em mente. Os meus slides, ou pelo menos o que eu vou mostrar, já são coisas práticas para vocês irem direto por meio do código. Então, em vez de ficar tratando ou falando teoria ou mostrando como seria e tal, eu já vou entrar direto no código e falar, seria bom fazer isso por meio de uma função tal, e você aplica isso e você já vai ter esse resultado. Então, os meus slides, eles serão todos alinhados nesse sentido, de fornecer o código, de falar, olha, é importante você fazer isso por causa disso, a gente vai discutir os conceitos, se vocês tiverem dúvida, a gente vai voltar, mas eu vou focar muito mais nos códigos para vocês já terem para vocês já saírem daqui com algumas ferramentas na prática, para vocês já saírem com um código, pelo menos, esquematizado, para vocês aplicarem nos dados que vocês têm em mãos, ok? Esse é o objetivo. No curso, muito do material desse curso vai estar disponível aqui no meu site. Então, vamos lá, no site. Esse é o site. Se vocês clicarem aí, ou se vocês procurarem no Google AMBIO, Aquatic Macroecology and Biogeography Lab, AMBIO, MSD ou MS Dias, alguma coisa parecida, ou meu nome inteiro, tanto faz, vocês vão cair no meu site. Aqui na aba de cursos, vocês vão ter algumas coisas de alguns cursos que eu já ministrei na pós-graduação em Ecologia. Esse curso aqui, ó, Statistical Modeling, é esse que nós estamos fazendo. Embora ele esteja em 2019, ele está atualizado. Então, por enquanto, nós não temos as aulas, mas logo mais eu posso passar para vocês os slides, para vocês terem isso em mãos. Mas eu prefiro que vocês me acompanhem guardando essa informação e escrevendo, porque à medida que a gente vai ou guardando no script ou escrevendo, vocês vão decorando e vocês vão tendo familiaridade com o código. Então, acho que é mais importante que vocês registrem as coisas à medida que eu for falando, do que você simplesmente pegar meu material e tentar entender. Alguns dados já vão estar disponíveis aqui, alguns dados que a gente vai usar em cada uma dessas aulas. Então, se vocês clicarem aqui, vocês vão ser redirecionados para um link, para um download, e vocês vão baixar esse conjunto de dados e usar o conjunto de dados para trabalhar o exercício proposto, ok? Não tem muito segredo e também tem alguns outros links adicionais que eu vou colocando aqui à medida que eu vou tratando, à medida que eu vou lembrando ou descobrindo umas coisas interessantes. Então, não hesitem em navegar nesses conteúdos aqui, porque são coisas que eu julgo importantes para vocês entenderem o conceito também do que a gente vai discutir.